Elivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, o Ministério da Saúde é hoje o ministério que mais trabalha nesse período aí do Covid-19. Claro que a economia também está dando uma trabalhada. Mas tem sido mais demandado, né? Sem Inegavelmente é o Ministério da Saúde, explicações diárias, acompanhamento permanente desse quadro da pandemia no país e ações que precisam ser tomadas ainda com mais agilidade e que são absolutamente necessárias, né? É verdade. Eu vou falar com o Délio Rocha, que está lá em Brasília. Está perto de chover aí, Délio Rocha? Boa tarde para você. Vamos falar a respeito do Ministério da Saúde. O ministro Nelson Taik voltou, né, a prestar declarações, esclarecimentos sobre o trabalho de combate ao Covid-19. Boa tarde. Joelso Jordânio, boa tarde para você, para o Elivaldo, boa tarde a todos. O ministro da Saúde, que hoje teve uma reunião aí por meio de uma videoconferência com deputados, Joelso, para discutir essa questão da pandemia no país. E esta semana, Nelson Taik também teve a primeira reunião por meio de videoconferência também com os secretários estaduais de saúde de todo o país. E nessa reunião ele foi muito cobrado, todos querendo uma posição do Ministério da Saúde em relação ao isolamento social. E ontem, Joelso, Nelson Taik falou sobre a adoção de um isolamento social mais rigoroso, o chamado lockdown, que já vem sendo adotado em algumas capitais do país. Vamos ouvir aí, vamos acompanhar na reportagem como foi essa reunião de ontem. Algumas cidades do Brasil já decretaram o lockdown, que estabelece um isolamento social mais rigoroso. E o ministro da Saúde, Nelson Taik, explica qual cenário justifica a adoção desta medida. Em relação a ser contra ou a favor do lockdown, isso é aquilo que eu coloquei no começo. Se você tiver uma situação onde você tem uma alta incidência da doença, você tem uma infraestrutura baixa, você vê a doença crescendo, você vai buscar um distanciamento cada vez maior. Isso é o extremo da gravidade da situação. Para o ministro, o que não pode acontecer é uma banalização da medida, do lockdown. O que eu acho que é importante falar de novo, a gente conversar, é que a gente discuta as estratégias de acordo com a situação de cada lugar, para que a gente não generalize ser a favor ou contra o lockdown. Ele vai ser importante nos lugares onde a cidade tiver um momento muito difícil, de incidência alta, alta ocupação de leito, número crescente de pacientes chegando nos hospitais, infraestrutura que não conseguiu se adaptar. Então, aí você vai ter uma situação onde você vai ter que tentar realmente deixar as pessoas para protegê-las. Mas o ministro destaca que mesmo numa situação de lockdown, a medida pode ser flexibilizada para pessoas que trabalham com serviços essenciais, desde que respeitando protocolos mais rígidos. E é muito importante também que a gente consiga ver como conduzir aqueles que você não vão ficar presos, porque você sempre vai ter serviços essenciais, entendeu? Então, como é que você vai tratar o serviço essencial? Então, provavelmente, essa pessoa vai ter que ser testada todo dia, seja para febre, seja para oxigenação, entendeu? Você tem que ter uma estratégia ambulatorial para diagnóstico precoce. Nelson Taik enfatiza que medidas mais rigorosas de distanciamento social devem respeitar critérios técnicos e não devem ser reféns das pressões. Vai ter lugar em que o lockdown é necessário? Vai. Vai ter lugar em que eu vou poder pensar em flexibilização? Vai. O que eu preciso é que a gente pare de tratar disso de uma forma radical, até para que a gente tenha a tranquilidade de poder implementar as medidas em cada lugar do país, onde a melhor coisa vai ser feita naquela situação. Mais de 2 meses após o registro do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou uma ampla campanha de esclarecimentos sobre esta pandemia. O governo quer melhorar a comunicação com a sociedade, quer levar mais informações às pessoas, principalmente em relação às medidas preventivas. E nesta coletiva de ontem no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Nelson Taik, deu mais informações sobre esta campanha. As campanhas elas também vão ter que ser direcionadas para cada tipo de situação, né? Então tem lugares que vai fortalecer ali a lavagem das mãos, o álcool em gel, a forma, né, elegância na tosse, essas coisas todas. Em outros que você vai ter que explicar para as pessoas o que está acontecendo e por que elas têm que ficar fora. Então para cada lugar
você vai ter que ter uma estratégia. Provavelmente essa estratégia vai variar de tempos em tempos. Porque também se você faz uma estratégia, digamos, de um lockdown num lugar que não tem isso, seria um tiro, seria uma medida muito ruim, entendeu? Eu vou falar o que eu falo todo dia. Não tem coisa boa ou ruim, tem coisa bem usada ou mal usada. Olha, Joelson, o STF, né, já decidiu que qualquer medida em relação aí a isolamento social deve ser tomada pelos estados e municípios. Mas os secretários estaduais de saúde querem que o Ministério da Saúde assuma aí a dianteira em relação à orientação, para que todos saibam o momento certo para se adotar essas medidas mais rigorosas. Joelson. Muito obrigado, Délio Rocha, falando direto de Brasília. Muito obrigado, Délio, trazendo as informações da capital federal. Correspondente da Cidade Verde em Brasília, Délio Rocha.